Shalom, queridos! Leitura bíblica, hoje, dia 6 de março, e o nosso texto está no livro de Êxodo, capítulo 17. Lembrando vocês que é muito importante fazer a inscrição no nosso canal, se você estiver gostando da leitura bíblica, e acionar as notificações através do sininho. Também, se você curtir o nosso vídeo, o nosso algoritmo sobe no YouTube e nosso vídeo passa a ser recomendado para outras pessoas. Então, se você acha que o nosso conteúdo deve ser ouvido por mais e mais pessoas, que você possa curtir esse vídeo, ok? Vamos lá? Êxodo, capítulo 17. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés fez assim, diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 20. Aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o Evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos e falaram-lhe, dizendo: Dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou, quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era dos céus ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não o creste? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço isso. E começou a dizer ao povo essa parábola: Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores. Partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. Tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. Tornou ainda a mandar um terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado.
talvez vendo-o o respeitem. Mas vendo-o os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o para fora da vinha, o mataram. Que lhes farás, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores, e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles disseram essa parábola. E trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias que o vigiassem e fingissem de justos, para o apanharem em alguma palavra e entregarem à jurisdição e poder do governador. Perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que consideras não a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito pagar tributo a César ou não? Entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me a moeda. De quem é a imagem e a inscrição? Respondendo eles, disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e maravilhados da sua resposta, calaram-se. Chegando-se alguns dos saduceus, que diziam não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade ao seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. Por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, pois que os 7 por mulher a tiveram? E respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição de mortos, nem hão de se casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto à sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas disseram: Mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. E ele lhes disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi, visto que o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ouvindo-o todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas, amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas, os primeiros lugares nos banquetes, e devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Velho Testamento, livro de Jó, capítulo 35. Respondeu mais Eliú e disse: Tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste, de que te serviria? Que proveito tiraria mais do que o meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens que estão mais altas que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhes fará? Se fores justo, que lhes dará ou que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem.
Por causa da grandeza da opressão, eles clamam. Eles clamam por causa do braço dos grandes. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez? Que dá salmos entre a noite? Que nos faz mais doutos do que a animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste, que não o verás, juízo há perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda se não exerce, nem grandemente considera a arrogância, logo, Jó em vão abre a sua boca e sem ciência multiplica palavras. Amém, queridos? Como nós vimos então nos textos de hoje, em Êxodo 17, a situação de Moisés era de fato complicada. Liderar um povo murmurador e de memória curta, né? Pois estavam sempre se perguntando se Deus estava no meio deles, depois de tantos sinais, de tantas maravilhas no Egito, na travessia. Como poderiam ainda ter dúvidas? Mas um líder sempre precisa de alguém que o apoie, que o ajude em meio às adversidades. E Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés para que Israel fosse bem-sucedido na batalha. Então, os momentos em que você perceber que a batalha está acirrada, apoie o seu líder. Amém? Diante de tantos questionamentos que Jesus passa ali em Lucas 20, né? É possível ver que a sabedoria dele realmente não é desta terra. Jesus tem uma sabedoria que vem do alto, mas a palavra nos diz que nós podemos pedir a ele e também sermos sábios, que o Espírito Santo nos faça sábios em todas as situações, mas principalmente diante dos nossos adversários. Amém? Vamos orar? Pai Santo, maravilhoso, nós te damos graças porque Tu és bom, grande, perfeito, excelso é o Teu nome e neste dia clamamos ao Senhor, Pai, que nós possamos sempre nos lembrar dos Teus feitos, sempre sermos gratos, dar honras ao Senhor e poder, Pai, cooperar com aqueles que nos lideram, com aqueles que estão diante de todas as circunstâncias na obra que o Senhor os encarregou de fazer. Queremos ser úteis, Pai, àqueles que têm servido a Ti com integridade e que nós tenhamos sabedoria para passar por todas essas circunstâncias, respondendo o que convém para que o Teu nome seja engrandecido. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!